Olá, bom dia. Nós damos as boas-vindas a todos quantos se conectaram conosco nesta manhã de domingo para mais esta edição da nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Nós nos alegramos com a presença daqueles que estão nos visitando. Se você é um dos nossos visitantes e tendo encontrado aí o nosso link resolveu estar conosco nesta manhã, saiba que a sua presença aqui alegra o nosso coração. E a nossa oração sincera é para que Deus queira abençoar todos nós juntos nesta manhã, enquanto estudamos a sua palavra, a Bíblia, que por meio da Escritura e do Espírito Santo, ele nos aperfeiçoe, ele nos console, ele nos corrija, ele nos santifique nesta manhã. Irmãos, nós, se Deus quiser, no próximo domingo, vamos retomar as nossas reuniões presenciais. Então, no próximo domingo, teremos 2 reuniões presenciais, às 9 da manhã e às 19h30. Como temos dito, nós vamos abrir inscrições prévias, porque nós não podemos receber mais do que 56 pessoas em cada um destes eventos. Então, aguarde a partir de amanhã, nós daremos informações sobre como você poderá fazer a sua inscrição. Já sabemos que será por meio do WhatsApp, mas a partir de amanhã você receberá aí no seu WhatsApp o número, bem como o modo pelo qual você pode se inscrever. Se você estiver se sentindo inseguro para participar das reuniões presenciais da igreja, não se preocupe, nós não vamos cobrar a sua presença. Nós respeitamos a sua insegurança e você pode acompanhar os nossos cultos por meio da internet. Nós vamos voltar às reuniões presenciais no domingo, mas vamos transmiti-las online. E aí você pode participar conosco, assistindo aí na sua casa, se você se sente inseguro. Outra coisa, crianças menores de 12 anos não poderão participar. Então, nós não vamos aceitar a inscrição de crianças menores de 12 anos. E se você for do grupo de risco, a nossa recomendação é que você fique em casa por enquanto. Nós vamos, durante o mês de julho, transmitir os cultos também pela internet, e você, sendo do grupo de risco, poderá assistir aos cultos aí da sua casa. Se você me perguntar, reverendo, eu posso me inscrever para os 2 eventos, para os 2 cultos? Eu estou tão desejoso de voltar às reuniões presenciais que eu quero participar tanto de manhã quanto à noite. A nossa recomendação é que, por enquanto, não. Nós não sabemos ainda qual será a nossa demanda. Então, sendo assim, escolha um dos eventos e veja lá se tem vaga e faça a sua inscrição. Próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ministrar a Santa Ceia de manhã e vamos ministrar a Santa Ceia à noite. Se você está desejoso de participar da Santa Ceia e não conseguir uma vaga para vir à igreja no próximo domingo, não tem problema. Nós vamos ministrar a Santa Ceia no domingo seguinte também. Além disso, nós teremos no domingo à noite a ordenação de oficiais. Vamos ordenar os presbíteros eleitos, investi-los ou reinvesti-los. Então, ore para que nós possamos retomar as nossas reuniões presenciais de maneira segura, com toda a responsabilidade. Obviamente, nós vamos respeitar todo o protocolo que o momento exige, vamos higienizar o ambiente,
vamos manter distância mínima de 1,5 metro uns dos outros, vamos usar máscaras, enfim, nós estamos procurando fazer de uma maneira que seja segura para todo mundo. Então, próximo domingo, se Deus quiser, nós já teremos reuniões presenciais. Às quartas-feiras, nós continuaremos transmitindo o estudo bíblico online, continuará sendo à distância. E na sexta-feira da semana que vem, nós já teremos reuniões de oração presenciais. Então, você poderá se inscrever também para as reuniões de oração presenciais. Inscrições, repito, você vai fazer pelo WhatsApp e informações mais detalhadas para você a partir de amanhã. Você vai receber aí. Irmãos, há um pedido de oração. O Caio Atzori, ele é filho dos nossos irmãos Valdir e Airã. O Caio está hospitalizado, problemas respiratórios. Conversei ontem com a Airã, ela me disse que o Caio já está melhor, teve boa melhora, ele testou negativo para a Covid, mas como a esposa antes tinha testado positivo e ele está com alguns sintomas, então os médicos pediram uma contraprova. Até o momento em que eu conversei com a Airã ontem, eles não tinham tido ainda o resultado desta contraprova. Mas vamos orar pelo Caio, para que Deus queira restabelecer a sua saúde e para que esse desconforto na saúde física possa ser usado por Deus para o aperfeiçoamento da saúde espiritual do Caio. Vamos orar então por ele e também por sua família. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja é como o corpo humano. Os membros estão organicamente ligados uns aos outros, de tal maneira que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Então, nós vamos agora nos alegrar com irmãos que receberam de Deus a bênção de completarem mais um aniversário natalício durante a semana. Então, nos alegremos e agradeçamos a Deus pelas seguintes vidas. No dia 22, a Júlia Duarte Silva completou aniversário. No dia 23, a Érica Jude Moreira da Silva e o Nelson Nunes Neto completaram aniversário. Dia 24, Aline Lima, o Jordan Barrel e João Batista de Carvalho, Silvana Souza de Oliveira Chaves e o Valdivino Soares, aniversariantes do dia 24. Dia 25, Maria Aparecida Pereira Carvalho e o seu Melquíades Raposo, aniversariantes do dia 25. No dia 26, completaram mais um ano de vida Camila Rosa Valverde, a Cleide Renata Gomes de Araújo, o Ezequias dos Reis Souza e o nosso irmão Geuci Pereira, aniversariantes do dia 26. Ontem, dia 27, aniversariaram Elda Alves, Norma Maurício Oliveira Rodrigues. E hoje, dia 28, é aniversário da Nádia Pereira Maurício e também do Pedro Gonçalves Ferreira. Parabéns, Pedro, por mais um ano de vida hoje. Nós nos alegramos com todos esses aniversariantes, abraçamos a todos e desejamos a todos uma vida longa e uma vida muito abençoada. Completaram aniversário de casamento durante a semana os seguintes casais. No dia 22, o Elcelino e a Marli. Deus abençoe a vida de vocês, o casamento de vocês, sustente o casamento de vocês. E no dia 26, foi festa lá na casa do seu Francisco e Laura Ibizinha.
é que o seu Francisco e Laura Irizinha completaram aniversário de casamento no dia 26. E, como se isso fosse pouco, os filhos deles também completaram aniversário de casamento. José Ronildo e Sônia. E se você quiser mais, os netos deles completaram aniversário de casamento. Wendel e Vivian, todos no mesmo dia. Que coisa boa! Deus seja louvado e sustente a vida desses casais que completaram mais um aniversário de casamento. Durante esta semana, você tem uma obrigação de orar pelas seguintes famílias. Então, ore durante essa semana pela família de Dona Euzi Santos e familiares, a família da Euzimeire, Ana Cacílio e Aline, e a família do Enéas e Ana. São estas as 3 famílias pelas quais nós oraremos durante esta semana. E já vamos começar a fazer isso já, agora. Então, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor, aceita a nossa gratidão por mais este domingo. Muito obrigado pela oportunidade de nos conectarmos para juntos estudarmos a Tua palavra e que Tu queiras, nesta manhã, reorientar o nosso coração. Que o Senhor esteja corrigindo o nosso coração, que o Senhor esteja renovando a nossa mente, a fim de que nós sejamos transformados segundo a imagem de Jesus. Queremos colocar diante do Teu trono a vida do Caio, pedir que o Senhor restaure a sua saúde, já agradecemos-te pelas melhoras que ele teve, e que esta experiência de abatimento da saúde física colabore para o fortalecimento da saúde espiritual. Nós nos alegramos com cada aniversariante da semana. Senhor, nós pedimos-te que Tu sustentes a vida de cada um deles de tal maneira que eles estejam vivendo para a glória do Teu nome e cumprindo bem os papéis que o Senhor lhes tem dado neste mundo. Agradecemos-te pela vida dos casais que completaram o aniversário de casamento e que Tu estejas fortalecendo a união conjugal de todos eles. Colocamos diante do Senhor também as famílias as famílias no altar. Pedimos-te que Tu sustentes estas famílias, Tu conheces as necessidades de cada uma delas, mas, sobretudo, que a presença do Senhor em cada uma destas famílias esteja tornando a vida deles mais rica e mais feliz e mais cheia de significado. Senhor, aceita a nossa gratidão, atenda a nossa súplica, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu disse ainda há pouco que a igreja é comparada na Bíblia ao corpo humano, de tal maneira que, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Há uma unidade orgânica na igreja que é gerada pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia chama de unidade do Espírito. É sobre isso que nós ouviremos agora na voz do grupo de cânticos da nossa igreja. Ouça com atenção e, se você quiser cantar junto, pode ficar à vontade. É a verdade a respeito da unidade da igreja. Corpo e família é o nome do cântico. Recebi um novo
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoado és, irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoado és, irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito bem, meus irmãos, Deus seja louvado pela bênção de pertencermos a este corpo, o corpo de Cristo, e pela bênção de pertencermos à sua família, a igreja. Irmãos, antes de passarmos ao estudo bíblico de hoje, a nossa aula da escola dominical, nós vamos prosseguir no estudo do tema Os Sinais dos Tempos. Deixe-me dizer aqui, ontem nós tivemos uma programação top da UCP. Olha, foi joia. Ontem a UCP comemorou os aniversariantes do semestre. Tivemos brincadeira, tivemos cânticos espirituais, tivemos a ministração da palavra, tivemos orações, tivemos inclusive cântico do parabéns com bolo, vela e tudo que aniversariante tem direito. Nada presencial, tudo à distância,
e com segurança para as nossas crianças. Foi muito joia, eu tive o privilégio de participar. Parabéns aos diretores da UCP, parabéns, criançada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Estamos juntos, vamos continuar firmes, caminhando juntos, mesmo nesse período de distanciamento social. Se Deus quiser, no futuro próximo, nós faremos tudo isso bem juntinhos uns dos outros, ok? Deus seja louvado. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Vamos prosseguir a nossa série de estudos a respeito dos sinais dos tempos. Já estou compartilhando com a sua tela aí o nosso material visual e assim você pode acompanhar a nossa aula considerando aí também os nossos slides. Chegamos à quarta aula hoje e vamos iniciar recordando o modo como Anthony Huckman organiza estes sinais em sua obra A Bíblia e o Futuro. Nós temos usado como auxílio esta estrutura que Anthony Huckman nos deixou, nos legou na sua obra. Ele organizou os sinais dos tempos em 3 grupos distintos. O primeiro grupo agrupa aqueles sinais que evidenciam a graça de Deus, a proclamação do Evangelho a todas as nações e a salvação da plenitude de Israel. No segundo grupo, Anthony Huckman elencou os sinais que indicam oposição a Deus. São eles: tribulação, apostasia e o anticristo. O terceiro grupo de sinais são sinais que indicam o julgamento divino. Estão elencados neste grupo guerras, terremotos e fomes. Sendo esta a nossa quarta aula, nós já analisamos o sinal da proclamação do Evangelho às nações, já analisamos também o sinal da salvação da plenitude de Israel, e hoje vamos analisar o sinal da tribulação, que é o primeiro sinal do segundo grupo, o grupo de sinais que indicam oposição a Deus. Há um conceito muito importante para a compreensão deste sinal. Eu estou me referindo ao conceito de antítese. A Escritura nos revela que nós vivemos em um mundo antitético. Vivemos em um mundo em que há uma antítese fundamental. Nós podemos perceber isso desde o início, lá no texto de Gênesis 3, que é o texto da narrativa da queda. Dê uma olhada em Gênesis 3:15, que compartilho aí na sua tela. Deus disse, ao pronunciar uma maldição contra a serpente, o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a Escritura nos revela que o Criador, ao pronunciar a maldição contra a serpente, estabeleceu uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Nós sabemos que o descendente da mulher é o Messias, é o Cristo, é Jesus. Portanto, nós vivemos em um mundo antitético. Há uma antítese entre a descendência da serpente
e o descendente da mulher. Esta antítese é também o assunto do Salmo 2, salmo escrito por Davi. E lá Davi escreveu o seguinte, está aí na sua tela: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, segundo o Salmo 2, salmo escrito por Davi, os príncipes da terra, os reis da terra, os poderosos da terra, eles conspiram e se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Então, há uma indisposição, há uma inimizade da humanidade em geral, da humanidade decaída contra o seu Criador. E, portanto, nós vivemos neste mundo antitético, há uma antítese no mundo onde vivemos. Esse conceito é importante para você entender o sinal da tribulação. Por que esse conceito é importante? Porque esta inimizade da descendência da serpente contra o descendente da mulher, que é Jesus, ela tem implicações também para os seguidores de Jesus, para aqueles que estão identificados com ele. Jesus Cristo foi muito claro a respeito disto, quando ele disse o que está aí na sua tela. Capítulo 15 de João, versos 18 a 21. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, Jesus deixa claro que esta antítese, esta inimizade da descendência da serpente, não é apenas contra ele, mas é também contra os que estão identificados com ele. A inimizade é contra Jesus e os seus discípulos, contra Jesus e os seus amigos. Este assunto foi tratado por Jesus também na sua oração sacerdotal. Está lá em João capítulo 17. Jesus orou pelos seus discípulos, dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus não poderia ser mais claro a respeito desta antítese e das implicações dela para nós, para os seus amigos, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então, é necessário, para que você compreenda bem o sinal da tribulação, que você entenda, compreenda, saiba da existência deste conceito de antítese. Há uma antítese fundamental estabelecida neste mundo desde a queda, desde que a humanidade se rebelou contra o seu Criador. Uma outra passagem bíblica que vai ajudar você a perceber esta antítese
é o capítulo 12 do Apocalipse. O Apocalipse apresenta quadros, cenas, que nos ajuda a interpretar a história. Então, dê uma olhada nesta cena que João viu e que ele registrou aí no capítulo 12 do Apocalipse. Eu leio o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugia para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esta é uma passagem muito simbólica e nós não vamos aqui agora nos deter para entender cada um destes símbolos, mas o que nos interessa aqui no momento é só percebermos que nesta cena João viu uma mulher grávida com dores de parto, prestes a dar à luz. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Irmãos, esta mulher é símbolo, é figura da igreja do Antigo Testamento. O povo de Deus, separado por Deus nos dias do Antigo Testamento, seria aquele povo por meio do qual o Messias nasceria. Então, desde que Deus anunciou que haveria de vir o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, podemos dizer que a história estava grávida, aguardando a expectativa da chegada do Messias, do nascimento do Cristo. Todo processo histórico a partir de Gênesis 3:15 não é outra coisa senão um período histórico de gestação para a vinda do Messias, até que chegasse então a plenitude do tempo e ele fosse enviado para cumprir a sua obra redentora. Então, esta mulher grávida é a igreja veterotestamentária, é a igreja em cujo seio o Messias foi gestado, por assim dizer. E notem um outro personagem nesta cena que João viu. Ele não viu apenas uma mulher grávida, prestes a dar à luz, mas ele viu um dragão à espreita, que estava em frente à mulher e estava lá à espreita a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Então, este símbolo está claramente revelado na passagem, porque o verso 9 diz que esse dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele é o sedutor de todo o mundo. Então, você percebe que esta cena, que é uma cena que resume, de certa forma, o sentido da história da humanidade, aqui nós temos uma chave para interpretar a história. Esta cena nos mostra que a história possui uma natureza antitética. A história se explica com o nascimento daquele que veio para reger as nações, e o dragão, Satanás, o sedutor de todo mundo, que se opõe a ele e deseja devorá-lo. Então, nesta cena do Apocalipse, Apocalipse 12, nós percebemos aí também a presença desta natureza antitética da história. Mas, irmãos, o texto bíblico onde Jesus ensinou a respeito desse sinal, texto bíblico crucial para se entender o sinal da tribulação, é o sermão escatológico, ou chamado também de sermão profético de Jesus. Ele está registrado aí em Mateus 24, de 1 a 44. Esta é uma passagem de difícil interpretação. Primeiro porque Jesus trata neste sermão, nesse discurso, de dois assuntos distintos. Um assunto que estava no futuro próximo e um outro assunto que estava num futuro mais distante. O primeiro assunto é a destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 40 anos, mais ou menos, depois que Jesus falou a respeito disto. Então, Jesus aqui está anunciando, prevendo que Jerusalém seria invadida, que o templo seria destruído e que, portanto haveria grande tribulação para o povo de Deus naqueles dias, seria num futuro próximo. Isso nós sabemos hoje, aconteceu no ano 70, quando o exército romano invadiu Jerusalém sob o comando de Tito, acabou destruindo o templo e provocando grande dor, grande sofrimento, grande tribulação ao povo de Deus naqueles dias. Mas, nesta passagem, Jesus está tratando também do fim do mundo, está tratando também da consumação dos séculos, da vinda do Filho do Homem. E nem sempre fica claro nesta passagem a respeito do que Jesus está falando. Às vezes, Jesus está falando sobre a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Às vezes, ele está falando a respeito da consumação dos séculos. E, às vezes, ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Até porque esses dois eventos, embora separados no tempo, na história, eles estão relacionados, porque um acaba sendo tipo do outro. A tribulação, a destruição do templo, a invasão de Jerusalém acaba sendo um tipo, uma ilustração, um símbolo da consumação e da volta de Jesus Cristo e da vinda do Filho do Homem. Então, o fato é que nem sempre é fácil a gente discernir
qual é o assunto a respeito do qual Jesus está falando. Mas está aí a passagem, e sabendo dessa dificuldade, nós precisamos tentar entender, interpretar da melhor maneira possível. Olhe aí na sua tela, nós subdividimos a passagem. Então, eu creio que no verso 1 até o verso 14 de Mateus 24, o Senhor Jesus está preparando-se para responder duas perguntas, uma pergunta com dois aspectos, não é, que os discípulos fizeram, e ele está alertando aos discípulos quanto ao risco de serem enganados. Então, vamos lá. Diz a passagem aí no verso 1, que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, preste atenção. Jesus está na companhia dos discípulos, saindo lá do templo de Jerusalém, e os discípulos, então, chamam a atenção de Jesus para as construções, para a grandeza, para a beleza arquitetônica daquelas construções. E vejam só a reação de Jesus ao ter a sua atenção chamada para a grandeza e a beleza das construções do templo. Verso 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus, ao ter a sua atenção chamada para as construções do templo, fez essa observação e diz: olha, deixe-me dizer uma coisa a vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram sem entender claramente a respeito do que Jesus estava falando, e o verso 3 diz que mais tarde eles perguntam a Jesus sobre o assunto. Olha o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Notem que a consulta dos discípulos a Jesus, ela é uma consulta dupla, é uma pergunta com duas partes. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Certamente eles estão pensando na destruição do templo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Senhor, quando é que estas coisas acontecerão? E imediatamente eles perguntam também: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, a pergunta dos discípulos acaba juntando, unindo os dois eventos: a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem na consumação dos séculos. Então, Jesus, ao responder a essa pergunta, trata dos dois eventos. Um evento que estava no futuro próximo e um outro evento que estava no futuro mais distante. Mas, antes de responder a esta pergunta, Jesus Cristo gasta algum tempo chamando a atenção dos discípulos para o risco do engano, para o perigo do engano. Jesus não deseja que os seus discípulos sejam enganados, ele quer preveni-los desse risco do engano. Veja bem o verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, Jesus Cristo diz: cuidado, para que vocês não sejam enganados a respeito desses assuntos. E Jesus, então, para alertar aos discípulos
ele começa a dizer que certas coisas teriam que acontecer antes. Olha só, verso 6. É necessário que certas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Que coisas são estas que teriam que acontecer antes? E aí Jesus enumera algumas coisas que aconteceriam antes, não é? E dentre elas, Jesus fala da tribulação do povo de Deus. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, Jesus, para alertar os discípulos quanto ao risco do engano, ele lembra-lhes que certas coisas teriam que acontecer antes, e dentre elas, a tribulação do povo de Deus. Aí ele diz no verso 14, então virá o fim. Então, esta é a primeira subdivisão do sermão escatológico. Jesus alerta para o risco do engano, diz que certas coisas terão que acontecer antes e que uma das coisas que teria que acontecer era a tribulação do povo de Deus. Mas quando é que esta tribulação do povo de Deus aconteceria? Alguns acham que Jesus está falando de uma tribulação que aconteceria naqueles dias imediatamente anteriores à segunda vinda de Jesus. Mas eu espero que fique claro para você, ou que já esteja ficando claro, que esse tipo de tribulação haveria de estar presente ao longo da era cristã, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo deixou claro nas passagens que nós já vimos hoje, João 15, João 17, que o mundo lhe é hostil e que o mundo também é hostil aos seus amigos, aos seus discípulos, aos seus redimidos. Então, esta tribulação é uma característica da presente era, do presente tempo, por causa da antítese, por causa da inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo, o seu povo sofreria tribulações ao longo deste período. Mas eu creio que isso vai ficar um pouco mais claro ainda na nossa aula de hoje. A segunda subdivisão desta passagem está aí dos versos 15 a 20. Versos 15 a 20, Jesus está falando claramente agora da destruição do templo, da invasão de Jerusalém. Nos primeiros 14 versos, ele alertou quanto ao engano, ele disse que certas coisas deveriam acontecer antes, e aí, a partir do verso 15 até o verso 20, o assunto é a destruição de Jerusalém. Lembram que a pergunta dos discípulos versavam sobre dois assuntos. Quando é que essas coisas acontecerão e que sinais nós teremos da vinda do Filho do Homem? Então, Jesus está aqui lidando com a primeira parte da pergunta, que é a respeito da destruição de Jerusalém. Que Jesus está falando daquele evento próximo, fica claro, ele está dizendo aí que quando aquilo acontecesse, eles não deveriam, aqueles que estão na Judéia, fujam para os montes. Verso 17, ele diz: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma, fuja. Quando o exército romano começar a invadir Jerusalém, quando essas coisas acontecerem,
fujam para que vocês não sofram tanto. Verso 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Esse verso 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nós temos registros históricos confiáveis deste acontecimento que dizem que os soldados romanos abriam a barriga de mulheres grávidas com a espada. Então, talvez seja disso que Jesus está dizendo, do grande sofrimento, da grande dor, da grande tribulação que o povo de Deus sofreria. Ele diz aí, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Provavelmente porque um judeu piedoso, convicto, não viajava mais do que 1 quilômetro no sábado. Então, fica claro aí que dos versos 15 a 20, o assunto de Jesus é a invasão de Jerusalém pelo exército romano, liderado pelo general Tito, que aconteceu no ano 70 da nossa era, e a destruição do templo, a respeito do que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Então, dividindo aqui o sermão escatológico, versos 1 a 14, Jesus se prepara para responder a pergunta dos discípulos, Jesus alerta para o risco do engano e lembra que algumas coisas deveriam acontecer, dentre elas a tribulação do povo de Deus. Depois, Jesus parece focar na destruição do templo, na invasão de Jerusalém, nos versos 15 a 20. Depois, nos versos 21 até o verso 26, Jesus parece mesclar os dois assuntos. Aqui parece que tanto a destruição do templo, a invasão de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem estão sendo consideradas por Jesus. Veja só, Jesus diz que grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Parece que Jesus aí está considerando a tribulação que precede imediatamente a segunda vinda, ou a consumação dos séculos, ou a vinda do Filho do Homem. Pelo que Jesus está dizendo aí, embora a tribulação do povo de Deus esteja presente ao longo de toda a sua caminhada, desde a primeira vinda do Senhor até a sua segunda vinda, este verso 21 parece dar-nos a impressão de que essa tribulação será aumentada à medida em que nós nos aproximamos do fim, à medida em que nós nos aproximamos da segunda vinda. E é por isso que fala de uma tribulação intensa, intensificada, como nunca houve na história da humanidade. Então, é provável que não será uma tribulação de outro tipo, mas a tribulação e a hostilidade que o povo de Deus sempre experimentou, sempre conheceu, mas que será intensificada à medida em que nos aproximamos do fim. Então, as duas coisas parecem estar mescladas aqui. Jesus diz que haveria não apenas a intensificação da tribulação, mas ele diz aqui que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos de Deus. Então, parece que Jesus está aqui considerando o fim, considerando a segunda vinda, considerando a volta, a sua volta para julgar o mundo com justiça. Mas, ao mesmo tempo, perceba
que Jesus continua alertando aos discípulos para o risco de engano. Verso 23 fala disso, não é? E também o verso 26, ele parece continuar alertando para o engano, mostrando aos discípulos que muitas coisas teriam ainda que acontecer antes que o fim viesse. Então, dos versos 1 até o verso 14, Jesus está preparando-se para responder, alerta os discípulos quanto ao risco do engano e diz que algumas coisas teriam que acontecer antes. Depois do verso 15 ao 20, ele fala claramente da invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Nos versos 21 e ao 26, parece que ele mescla os dois assuntos, não é? Fala de um e, ao mesmo tempo, fala de outro. E agora, nos versos 27 a 31, fica claro que Jesus está falando da vinda do Filho do Homem. Verso 27, ele diz claramente que, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele fala aí, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Mais uma vez, parece que Jesus considera aí uma tribulação mais intensa para o povo de Deus naqueles dias que antecedem o fim. Então, aqui Jesus está claramente considerando a consumação dos séculos. No verso 30, está claro que ele está considerando a consumação dos séculos, porque ele fala de todos os povos da terra, lamentando e vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E no verso 31, ele fala da reunião dos escolhidos de todos os cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, neste bloco de versículos 27 a 31 de Mateus 24, Jesus está claramente focalizando a consumação dos séculos. Então, e no restante do capítulo 32 até o 44, Jesus faz um alerta quanto à vigilância. Ele disse assim como foi nos dias de Noé, serão naqueles dias que a gente deve observar a parábola da figueira, e que a gente deve estar precavido, de prontidão, porque não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. Mas, então, o que nós queremos mostrar aqui e o que podemos concluir aqui deste sinal da tribulação é que, por causa da antítese que vimos no início da aula, o povo de Deus peregrina sobre a terra contra forte oposição. Esta é a característica da peregrinação do povo de Deus em todos os tempos da história. E parece-nos que Jesus ensinou aqui que podemos esperar uma intensificação desta oposição à medida em que o fim se aproxima. Irmãos, todos nós conhecemos a história e sabemos que isto é verdade a respeito do povo de Deus. Desde os dias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja sempre sofreu forte oposição. Foi assim quando a igreja vivia sob o Império Romano. Muitas foram as perseguições, muitas foram as pressões, muitos foram os sofrimentos impostos
sobre a igreja. Muito sangue de mártir foi derramado nos dias neotestamentários. Depois, a igreja primitiva não foi diferente. Depois do período neotestamentário, no período pós-apostólico, não foi diferente. E mesmo em passados mais recentes e até hoje, a igreja continua sofrendo tribulação dos homens poderosos, dos reis e dos príncipes que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Tem sido assim com a igreja que vive sob o regime comunista, por exemplo. Foi assim na antiga União Soviética, é assim hoje na China. Governos totalitários que se opõem e impõem sobre a igreja tribulações tremendas. Ainda hoje, no mundo muçulmano, a igreja sofredora tem enfrentado grande tribulação. Então, este é um sinal dos tempos que está presente, acompanhando a peregrinação da igreja e, pelo que vimos, tende a se intensificar à medida que o fim chega. A pergunta é: como é que este sinal funciona? Como é que esta oposição e como é que esta tribulação imposta ao povo de Deus sinaliza a consumação dos séculos e a chegada de novos céus e nova terra? Obviamente, esse sinal não funciona permitindo-nos marcar data. Sempre houve essa tribulação, mesmo que ela se intensifique no final, isso não possibilita a nós marcar a data da vinda do Senhor, da consumação dos séculos. Este não é o propósito deste e dos outros sinais. Não é para marcar data. Também este sinal não funciona como base para a montagem de um cronograma. O que vai acontecer primeiro, depois o outro evento. A gente não tem como montar um cronograma com base neste sinal e nem com base nos demais sinais, não é? Qual é o propósito desse sinal? O propósito é comunicar certeza ao povo de Deus, como os outros sinais que já estudamos. O sinal da proclamação do evangelho às nações não permite marcar data, não permite montar cronograma, mas permite ter certeza de que estamos caminhando para novos céus e nova terra. Porque antes que o evangelho se espalhasse pelas nações do mundo, o Senhor já havia dito, já havia dado a dica de que a história caminharia nessa direção. Ora, se vemos hoje a história caminhando nessa direção, então esse sinal da proclamação do evangelho às nações nos dá certeza. O segundo sinal também que já estudamos, não permite marcar data, não permite montar cronograma, mas comunica certeza, que é o sinal da salvação da plenitude de Israel. Deus fez promessas a Israel, e a despeito do endurecimento de Israel com a vinda do Messias, as promessas feitas por Deus a Israel estão sendo cumpridas. Judeus e gentios estão sendo salvos ao longo da história simultaneamente. E isso, portanto, nos dá a certeza de que Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas. Então, o sinal da salvação da plenitude de Israel comunica certeza, embora não nos permita marcar data e nem nos permita montar cronograma. Do mesmo jeito acontece com o sinal da tribulação. Ele não permite marcar data, ele não permite montar cronograma,
mas ele comunica certeza, ele nos dá consolo. Que tipo de certeza nós temos aqui? Como é que esta certeza é comunicada? A certeza é comunicada porque nós estamos assistindo o avanço da igreja ao longo dos séculos, a despeito da oposição. Os poderosos deste mundo podem impingir sofrimento ao povo de Deus, pode lhes impor grande dor e sofrimento, mas não pode impedir a marcha da igreja. Mesmo em momentos em que a igreja está sofrendo tribulação, debaixo de governos despóticos, totalitários, inimigos de Deus, como tem acontecido ao longo da história, a igreja continua sua marcha e muitas vezes é debaixo de sofrimento que ela mais cresce, que ela se torna cada vez mais fiel, mais pujante, mais apegada ao Senhor e ao seu Cristo, que é Jesus Cristo. E as portas do inferno, então, não prevalecem contra a igreja. Então, quando vemos a marcha, o avanço do povo de Deus, a despeito da oposição, a despeito da tribulação, isso nos dá a certeza de que nada impedirá a Deus de estabelecer novos céus e nova terra e de cumprir as suas promessas, de extirpar da nossa história todo o mal, fazer e estabelecer justiça e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, irmãos, este é o propósito deste sinal, o sinal da tribulação. O propósito não é marcar data, o propósito não é montar um cronograma, mas é nos dar a certeza de que nada, absolutamente nada, pode impedir o avanço da igreja. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter o nosso coração invadido pela certeza por meio deste sinal. E mais do que isso, que ele nos ajude a sermos fiéis em tempos de tribulação. Que ele nos ajude a acreditar que a sua graça é melhor do que a vida. Que ele nos ensine a sofrer por causa dele e do evangelho. Que ele convença o nosso coração de que são bem-aventurados aqueles que são injuriados, aqueles que são atribulados por causa de Jesus e do evangelho. Que a tribulação venha e que nós permaneçamos fiéis até a morte, sabendo que dele receberemos a coroa da vida. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim ao final da nossa aula. Nós vamos então orar a Deus, pedindo a Ele que aplique nos nossos corações a verdade que acabamos de estudar. Oremos. Senhor, nós damos-te graças, porque o Senhor tem sinalizado de diferentes maneiras que a história está caminhando na direção que o Senhor mesmo estabeleceu para ela. Nós sabemos que é só uma questão de tempo e novos céus e nova terra serão estabelecidos. Sabemos por meio da tua palavra e sabemos por meio dos sinais dos tempos. Quando vemos que a oposição a ti, a oposição ao teu povo, que os inimigos não podem parar o avanço da igreja, nós somos convencidos de que o Senhor é poderoso o suficiente
para guardar o nosso depósito até o dia final. Nada, absolutamente nada, poderá impedir os teus planos. Nada, absolutamente nada, poderá frustrar os teus desígnios. Nós sabemos que quando o Senhor age, nada pode impedir. Que esta certeza nos dê, inclusive, disposição para sofrer por Jesus e pelo Evangelho. Nós oramos em nome dele, Jesus Cristo, o nosso Redentor, que morreu, ressuscitou, reina e voltará. É em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós desejamos a todos um excelente domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus nos permita nos encontrar aqui daqui a pouco, por ocasião da nossa conexão da noite. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.